Olá, sejam todos muito bem-vindos. Sou Ana Cristina, sou médica geriatra aqui do Rio de Janeiro. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no mestrado o Dr. Flávio Rezende, que é um colega que eu tenho muita admiração. Tudo bem, Flávio? Boa Ana, noite. tudo bem? Boa noite para você, boa Tudo noite para bom? todos. Tudo bom? Muito bom você ter vindo. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço. Flávio é um colega que eu tenho muita admiração pela seriedade, pela dedicação com que ele conduz aí o seu trabalho. Ele é neurologista e professor da UFRJ e é uma referência no Brasil, acho que a gente pode dizer assim, Flávio é uma referência no Brasil aí, nos estudos sobre o uso da cannabis medicinal e, sem dúvidas, é um especialista que trouxe muita credibilidade, né, nas discussões científicas nessa área. Então, queria dizer que você é muito bem-vindo e te agradecer mais uma vez por estar participando, por estar disponibilizando uma hora tão preciosa aí do seu dia para trazer aí um clareamento, mais clareza, né, nessa área que traz tantas dúvidas e responder perguntas e respostas que já foram enviadas no meu Instagram ao longo da semana e outras que porventura surgirem aqui ao longo dessa próxima hora. E a ideia é que a gente faça um bate-papo muito descontraído, que todos se sintam à vontade para perguntar. A ideia é que seja um espaço aí de discussão para todos. E queria te deixar muito à vontade também, Flávio, de falar um pouco sobre você, de apresentar e contar para a gente um pouquinho da sua trajetória aí, nesse mergulho, nesses estudos na área da cannabis medicinal nesses últimos anos e como é que você adentrou nessa área e chegou aí aonde você está. Conta um pouquinho para a gente. Tá ótimo. Bem, Ana, primeiro, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de ter conseguido entrar de primeira aqui no Instagram, porque é a primeira live. Eu confesso que eu não estou acostumado a fazer live, mas Foi ótimo, deu super certo. o guia aí que você me deu foi ótimo. Bem, primeiro, também estou muito feliz pela quantidade de pessoas aqui entrando, né, na nossa live. Agradecer aí pela participação de todos. Eu queria me apresentar, né? Meu nome é Flávio Rezende, eu sou médico neurologista, tenho muito orgulho de ser colega e amigo da Ana Cristina, já se conhece há muito tempo, né, Ana? Desde a época lá de residência na UFRJ, eu na neurologia, você na geriatria, né? Então, eu tenho uma trajetória na neurologia, né? Eu fiz residência médica em neurologia na UFRJ, depois mestrado e doutorado. Sempre me interessei muito na área de doenças neurodegenerativas, especificamente na área de doença de Parkinson. Desde 2014, eu sou professor adjunto, né, de neurologia lá do hospital da Faculdade de Medicina da UFRJ. A minha trajetória sempre foi interesse na área de qualidade de vida na doença de Parkinson. No meu mestrado, eu estudei depressão e qualidade de vida em pacientes com doença de Parkinson. Nós fizemos uma avaliação de mais de 150 pacientes com doença de Parkinson lá no hospital, né, no ambulatório de estudos de movimento com a professora Ana Lúcia Rosso. Na época, o que chamou a atenção, né, foi um dado que eu acho relevante em relação à doença de Parkinson, que o principal fator isolado de qualidade de vida nos pacientes com Parkinson é a depressão. A gente acredita muito na questão da... A gente sabe que a parte motora impacta na qualidade de vida dos pacientes com doença de Parkinson, mas a gente sabe que se tiver um sintoma clínico para tratar nos pacientes com Parkinson é a depressão. E foi um trabalho muito interessante, levou a publicações, levou uma linha de pesquisa minha lá na UFRJ. E em 2016, eu terminei meu doutorado, né? Também na área de Parkinson, né? Nós estudamos pacientes com impulsividade, estudamos um outro aspecto cognitivo dos pacientes, que é a impulsividade, que está muito relacionada à transmissão dopaminérgica, né? E foi um estudo inédito também, porque nesse estudo nós avaliamos pacientes virgens de tratamento. E nós chegamos à conclusão de que, mesmo em estágios muito iniciais da doença de Parkinson, os pacientes já têm traços impulsivos, né? Eles arriscam mais, eles tomam mais decisões arriscadas, e isso tem tudo a ver com a transmissão dopaminérgica. Então, nesses anos, né, nessa mais de uma década de pesquisa em pacientes com doença de Parkinson, eu sempre quis entender ferramentas que pudessem melhorar a qualidade de vida dos pacientes, principalmente o que nós chamamos de sintomas não motores, né? Que basicamente a questão central é a depressão, mas
Outros sintomas, como, por exemplo, insônia, apatia, impulsividade, compulsão, são outros sintomas que afetam a qualidade de vida dos pacientes em maior ou menor grau. E desde 2019, eu me tenho debruçado, né, no estudo de alternativas, e eu vejo realmente, e vi de uma forma bastante nítida, a possibilidade do uso dos canabinoides para o manejo, para a melhora de qualidade de vida dos pacientes. Né? A gente sabe que não é uma... o que é muito vendido aquela questão assim, você vai usar cannabis, vai curar a sua doença de Parkinson, etc. A gente sabe que não é por aí, né? Ainda tem uma longa jornada pela frente, mas existem algumas boas evidências de que esses pacientes eles podem se beneficiar de sintomas que atrapalham a qualidade de vida, né, com o cannabis. Então, a gente tem estudado isso, né? Eu tenho duas vertentes de estudo, uma vertente dentro da universidade, lá eu faço parte de um grupo chamado GPCAP, vou fazer aqui uma propaganda do grupo, o grupo de pesquisa de cannabis em Parkinson, junto com o pessoal do ICB, a professora Marianine Mateus. A gente tem uma coorte de pacientes que a gente tem acompanhado, um estudo observacional, ou seja, um estudo que nós não oferecemos as formulações aos pacientes, a gente simplesmente observa, e vai sair a primeira publicação esse ano ainda, dessa coorte. E eu também, em 2020, eu fui convidado para assumir a diretoria de pesquisa e desenvolvimento de um laboratório brasileiro, um laboratório específico para cannabis medicinal, e eu tenho liderado nesse laboratório também pesquisa e desenvolvimento nessa área. E não só na área de doenças neurodegenerativas, mas na área de dor, outros pontos que eu acredito muito como potencial terapêutico. Então, é um desafio grande na minha carreira, né? A gente já conversou sobre isso, né, Ana? Antes, né? É uma coragem grande, mas, assim, para você fazer coisa grande... É uma coragem necessária, né? Uma coragem e necessária. Assim, ele tem um papel muito importante aí, no Brasil em trazer credibilidade para essa discussão. Então, a gente conhece a seriedade do Flávio. O Flávio é pesquisador, né? Então, assim, nada melhor do que uma pessoa assim para trazer a seriedade que a gente precisa para racionalizar essa discussão, né? Exatamente. Então, o Flávio já começou trazendo a questão que é um dos principais focos de interesse da prática dele, que é a doença de Parkinson. E que foi uma das perguntas mais frequentes ali na minha caixinha de perguntas. Qual é o benefício na doença de Parkinson? E não poderia ter pessoa melhor para falar sobre isso aqui, né? Então, o Flávio já começou falando sobre o impacto principalmente nos sintomas não motores, né? Exato. E o que mais a gente pode dizer? O que as evidências mostram, os últimos estudos? Pois é. Sobre sintomas motores a gente tem alguma coisa? Sim. Olha, essa discussão parece uma discussão nova, mas na verdade é uma discussão antiga, né? Se você vai nas notas históricas médicas, né, você vai ver que médicos muito importantes, como por exemplo um sujeito chamado William Gowers, que talvez tenha sido o maior neurologista do século XIX, nos próprios livros dele ele já mostrava que ele prescrevia o que na época a gente chama de cannabis índica para o tratamento dos pacientes. Então existe publicação disso, existe inclusive um paper comemorativo da Movement Disorder Society, que foi em 2017, era uma comemoração dos 200 anos da descrição da doença de Parkinson, e um dos autores colocou isso como uma nota histórica, né, na época, em 2017, que a cannabis era utilizada. O ponto é que isso passou por um período longo de obscurantismo, né, por devido à proibição, questões de preconceito, questões também relacionadas à baixa qualidade, né, dos extratos, né, durante muito tempo, mas com a evolução das coisas, isso tem sido mais, digamos assim, esse conhecimento tem sido consolidado, né? Existem alguns grupos no Brasil que têm pesquisado isso, então aqui eu chamo a atenção para o grupo do professor Alexandre Cripa, lá da USP de Ribeirão Preto, né? Ele tem uma longa pesquisa em canabinoides, em Parkinson, algumas pesquisas com canabidiol purificado, mostrando melhora qualidade do sono dos pacientes, melhora de alguns sintomas, que nós chamamos de sintomas psicóticos, alucinações, que podem acontecer em estágios um pouco mais avançados. Existem alguns ensaios clínicos interessantes com o canabinoide sintético, um canabinoide chamado nabilone, que é um análogo do THC, que é a substância psicoativa da cannabis, né? Esse ensaio foi feito na Universidade de Innsbruck há 2 anos, mostrando benefícios em sono, insônia dos pacientes.
E, mais recentemente, algumas experiências interessantes de mundo real, né? Eu apontaria um estudo grande que foi publicado em março desse ano, num periódico importante chamado Movement Disorders Clinical Practice, que é um dos mais importantes na área de estudo de movimento, que foi patrocinado pela Michael J. Fox Foundation. A Michael J. Fox Foundation é uma unidade, uma instituição sem fins lucrativos, né? E eles fizeram um survey, uma pesquisa com 1.800 pacientes com diagnóstico de doença de Parkinson nos Estados Unidos, que responderam questionários sobre sintomas, e eles mostraram que 70% dos pacientes referem melhora em relação ao sono, em relação à ansiedade, em relação à dor. Então, são os 3 sintomas principais. E um potencial grande de diminuição de outras formulações. E o outro ponto que eu acho interessante desse estudo, 30% dos pacientes não contavam para os médicos que estavam utilizando o remédio. E eu acho que aí cabe uma discussão, né? A gente acredita que a gente tem, né, o convencimento dos pacientes, mas os pacientes, na verdade, eles fazem aquilo que eles acham melhor para eles, né? Então, esse é um outro ponto interessante. E isso é uma coisa que a gente também fala, né, Flávio? Os pacientes, desde que foi regulamentado no Brasil, os pacientes vêm procurando, né? Eles Sim. procuram os médicos, eles querem tentar. Muitas vezes são doenças que não apresentam mais um arsenal terapêutico adequado, né? Essas síndromes Parkinson Plus, por exemplo, e a Exato. gente acaba usando coisas que são off-label, que a gente sabe que também não vão funcionar, né? Proloto, por exemplo. Sim. Então, se a gente não se preocupa em compreender e talvez saber orientar o uso, eles vão procurar outros lugares. Então, assim, eu acho que é importante conhecer isso que está entrando no mercado, uma nova medicação, qual é o seu funcionamento, as suas propriedades, porque os pacientes têm direito de tentar, eles vão tentar em outros lugares que talvez não sejam os mais seguros, né? Exatamente. E isso também é uma coisa que eu gostaria de conversar muito com você aqui ao longo dessa live, mas a gente pode deixar mais para o final. Uma outra pergunta que me fizeram com muita frequência é: alguns colegas enxergam os canabinoides como uma panaceia, Uhum. né? Como pode uma substância que funciona para dor, para epilepsia, para insônia, para depressão, para tantas coisas? Existe uma explicação racional para isso? Existe, na verdade não é uma panaceia, né, Ana? Alguns tentam vender como panaceia, mas não é a panaceia, né? Eu acho que existem indicações. A principal explicação para isso é o seguinte: as pessoas confundem cannabis medicinal com canabidiol, com uso terapêutico, entendeu? Então, quando a gente fala de cannabis ou de canabinoides, a gente está falando de várias substâncias. As mais estudadas são o THC, que a gente tem evidência em dor e náusea desde o início dos anos 80, né? Mais recentemente o canabidiol purificado para as epilepsias e os outros canabinoides, como por exemplo agora o próprio canabigerol, o canabinol, o canabicromeno, que são outros canabinoides que estão sendo incorporados. Então, por que as pessoas enxergam como uma panaceia? Porque, na verdade, você tem muitas possibilidades de formulações para os pacientes e possibilidades de estudo. Então, primeiro que se você vai na literatura olhar o que existe de literatura pré-clínica, você fica espantado, né? Eu vou te dar um número. Existem 1.500 artigos de pesquisa pré-clínica na doença de Parkinson com canabinoides. Essa foi a última vez que eu vi. É uma coisa absurda, assim. O que existe de estudo pré-clínico é muito grande. E aí o que acontece? É vista aquela quantidade de estudo pré-clínico e as pessoas tentam pular do que é pré-clínico para o clínico, né, sem passar pelos estudos, né, mais adequados. E aí acaba virando uma panaceia. Mas realmente existe uma possibilidade muito grande de você estudar formulações diferentes. Aí quando você olha as revisões sistemáticas, por exemplo, em dor, você vai ver que em geral, os estudos são congruentes, mostrando que melhora a dor dos pacientes. Mas por que a gente não consegue um nível de evidência muito elevado? Porque a gente está comparando coisas diferentes. Então, do ponto de vista científico, você acaba sempre precisando de mais evidência quando você está comparando coisas diferentes. O poder estatístico muda, você está entendendo? É diferente você fazer uma revisão sistemática sobre gabapentina, que é um remédio que é utilizado para dor. Você vai ver todos os estudos com a gabapentina, e aí você tem um direcionamento melhor. Com canabinoide, você vai ver vários estudos, mas com formulações, com apresentações, com vias diferentes, e isso muda
a forma do revisor, de quem está fazendo a revisão, mostrar a evidência. Então, a evidência ela acaba não aparecendo de uma forma tão clara, como seria se você estivesse dando uma só molécula, entendeu? E eu acho que isso é um ruído até entre os médicos, né? Porque o sujeito vai no congresso, assiste uma aula de quem nunca prescreveu canabinoide, vai mostrar a revisão dizendo que não tem evidência. Mas, na verdade, não é que não tem evidência, né? É que, na verdade, a evidência ela precisa ser melhorada em termos de qualidade. Você está entendendo? Mas as evidências estão ali. Se você olha, você vai ver que tem o benefício, tem a eficácia. Mas sempre a indicação vai ser que precisa de mais evidência. Por quê? Você precisa de estudos maiores, estudos com a mesma molécula, com as mesmas formulações, etc. Então, o próprio médico, muitas vezes, ele não entende quando essa informação chega até ele, entendeu? E aí você precisa realmente ter uma base de medicina baseada em evidências, de estatística, para você poder entender essa dificuldade que existe, entendeu? Mas não é uma panaceia, não é. Isso eu posso te garantir que não. Assim, falando um pouco sobre o sistema endocannabinoide, né? Estou tentando trazer aqui o porquê de que ele pode ser eficaz para epilepsia, por exemplo, para dor, para insônia, para depressão. Se a gente for estudar o sistema endocannabinoide, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente vê que é um sistema que modula outros sistemas, né? A gente tem Exatamente. receptor por todo o corpo. Então, existe uma base fisiopatológica para justificar a atuação dele em todos esses sistemas, né? E eu acho que você podia, de repente, até falar um pouquinho mais sobre isso. É um sistema desconhecido ainda por muitos profissionais de saúde, né? É muito desconhecido, assim, isso não é ensinado nas faculdades, né? Pelo menos não nos foi ensinado, né? Nós tivemos que aprender fora da faculdade, né? Talvez essa geração mais recente já esteja tendo mais acesso, até pelo interesse, né? Esses dias eu dei uma aula lá na UFRJ para os residentes, assim, a sala ficou lotada de gente querendo assistir. Mas o mais interessante, que o mais idoso tinha 30 anos de idade, né? Quem tem mais de 45 não se interessou em lá assistir. Então, assim, a geração mais nova tá mais interessada do que a geração mais antiga, né? Mas, na verdade, o sistema endocannabinoide já é conhecido, né? A gente sabe que, na verdade, o sistema endocannabinoide é um sistema de homeostase do organismo, né? Toda vez que existe qualquer tipo de insulto, qualquer disfunção, esse sistema ele entra em ação e está muito associado a processos como inflamação, desenvolvimento cerebral, comportamento alimentar, comportamento relacionado ao sono, a transmissão da analgesia, né? A transmissão da dor propriamente dita, né? E esse sistema é um grande sistema modulatório, né? E a gente conhece os receptores desse sistema, já foram clonados, né, no início dos anos 90, foram descritos, né, pelo grupo do israelense, professor Rafael Mechoulam. E a gente já conhece quais são os endocannabinoides que modulam esse sistema, basicamente 2 endocannabinoides, um chamado anandamida e outro 2-AR. E a gente conhece todo o aparato de enzimas que degrada, né, e sintetiza esse sistema. Então isso já é conhecido da gente. E a gente sabe que os canabinoides eles interagem com esse sistema, eles interagem com esses receptores, eles aumentam, por exemplo, o nível de anandamida, eles atuam em receptores relacionados à dor. E esse sistema é altamente complexo, né? Esses dias eu estava brincando, tem um colega nosso, o Alexandre Kalp, que é lá do Einstein, né? A gente estava revendo um artigo e eles falam do sistema, um conceito chamado endocannabinoidoma, né? Que é a conexão desse sistema com tudo que a gente conhece de neurotransmissores. Aí, no final, ele brincou e falou assim, na verdade, Flávio, esse sistema chama endocannabidoidoma, né? Porque é para deixar a gente doido. Porque é muito complexo, né? Mas é um sistema... É um novo sistema, né? Quando você aprende o sistema endocannabinoide, a sensação que eu tive era como se eu estivesse aprendendo de novo o sistema respiratório, o sistema renal, o sistema cardiovascular. É um novo sistema. Um quando você estuda o sistema, você consegue entender o porquê de tantos mecanismos de ação. Exatamente. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo, Ana. Os médicos que ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em 2021, eles ganharam porque descobriram os receptores chamados receptores vaniloides. São receptores relacionados à transmissão de dor, chamado TRVP. Esse receptor é o receptor onde o canabidiol age. Ele tem intrínseca relação com o sistema endocannabinoide, os receptores vaniloides. E todo mundo falou do prêmio Nobel, né?
todo mundo falou que eles receberam os receptores vaginais, mas ninguém lembrou de que, na verdade, o canabidiol, os canabinoides, eles agem como agonistas, eles agem nesses receptores, entendeu? Que modulam a dor. Então, eu costumo brincar que os canabinoides ganharam o prêmio Nobel por tabela, né? Porque é justamente aonde o canabidiol, o THC, o canabigerol agem, né? Então, ainda tem muita evidência, mas ainda tem falta de informação, você está entendendo? Entre os colegas, informação de qualidade, confiável, né? De fontes confiáveis. Apesar de ter sido descoberto aí na década de 90, né? Eu acho que só agora, nesses últimos anos, é que eu acho que ele começou a ser mais divulgado no meio médico e ser minimamente conhecido. Mas eu acho que tem muito estudo aí, muito trabalho de educação mesmo, né? Eu acho que sim. Eu acredito muito nisso. Eu acredito na educação médica, né? E dos pacientes também, né? Como uma coisa transformadora nessa área. Eu acho que eu fico muito feliz, né, em pessoas como você, né? A gente tem interagido nesse tema, eu acho que mais de um ano, né, Ana? Me lembro do primeiro paciente seu, né? Assim, como é bacana, né? Você desenvolver uma coisa nova, ver uma coisa nova acontecendo, né? Eu costumo Uma brincar que. professora, né? Porque eu sou muito entusiasta. Eu acho que quando vem uma coisa nova, e eu acho que toda nova medicação ela chega ali com um frisson, né? De uma nova experiência. Mas o canabidiol, eu acho que veio diferente, porque veio misturado a tabu, né? A tabu, a desconhecimento. Sim. Então, eu acho que isso gerou muita insegurança e desconfiança por parte de uns, mas expectativas por parte de outros. Eu sou entusiasta, porque quando a gente fala de idoso, de geriatria, e de uma medicação que pode trazer solução para muitos problemas do envelhecimento, porque são muitos mesmo, né? Sim. Imagina se com uma medicação eu conseguisse tratar insônia, dor, depressão no mesmo paciente, que geralmente traz isso tudo ao mesmo tempo e com um perfil de tolerabilidade e segurança muito maior do que o que a gente tem atualmente. Então, eu tenho esperança. Não, eu acho que se você olha para 3 anos atrás, assim, se eu olho, né, como a coisa estava 3 anos atrás, como está hoje, eu vejo uma mudança assim radical, até da própria aceitação do interesse dos colegas, dos médicos, entendeu? Isso aí me dá muita, me deixa energizado assim nesse sentido, né? Motiva, né? Te É motiva. muito bom. E eu acho que a questão, eu tenho bem claro em relação a isso, eu acho que a doutora Cláudia Abreu está aqui assistindo a gente, eu conversei isso com ela quando ela esteve recentemente lá comigo, que a gente tem que encarar isso como uma classe terapêutica, não como uma nova especialidade médica. Né? Então, eu vou até puxar uma pergunta que surgiu aqui, só neurogeriatra? Não, qualquer médico pode prescrever, porque é uma classe terapêutica. E é uma classe legalizada no Brasil. Então, quer dizer, você não está prescrevendo nada que não seja legal. Existe regulamentação para isso, existem regras. Né? E o potencial mais interessante que eu acho dos canabinoides, principalmente na indicação dor, insônia, que é uma coisa muito comum nos pacientes idosos, e agitação, é você diminuir outros remédios. É você fazer o que os geriatras chamam de desprescrição, né? Exatamente. Eu sou um neurologista com alma de geriatra e você é uma geriatra com alma de neurologista. Então você sabe o que eu estou querendo dizer. É muito interessante. Eu acho que tem um potencial muito interessante. Agora, uma coisa que a gente vê muito acontecer é que, como muitas pessoas desconhecem, mas se interessam em começar a prescrever e não necessariamente têm expertise para isso, têm conhecimento para isso, a gente sabe assim, não é um fitoterápico, Não é? né? É uma medicação. É uma medicação que tem efeitos colaterais. Então, você Sim, precisa conhecer, você precisa saber prescrever. exato. E não é uma coisa só, existem diferentes formulações. Então, isso é uma outra coisa que eu queria que a gente trouxesse aqui para a discussão. Né? Existem diferentes formulações. Então, não viajar para o exterior, como eu já vi Isso. acontecer com muitos pacientes, e chegar lá na farmácia e escolher uma caixinha e começar a tomar de qualquer forma. Sim, E aí eu já tive alguns pacientes que vieram me dizendo, eu tomei e não resolveu. claro. Não resolveu, mas por quê? O que você tomou exatamente? O que tinha ali dentro? Qual era a concentração?
né? Sim. Para diferentes patologias, existem diferentes formulações propostas. Então, para algumas patologias, vou precisar usar THC, para outras, não necessariamente, É. né? E é justamente o THC o que está mais associado aos efeitos colaterais. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essas formulações, quais são as formulações mais comuns. Ótimo, eu acho que esse ponto é um ponto fundamental. O que acontece, né? A gente costuma criticar muito o nosso país, né? O brasileiro tem mania de falar mal do país, né? Mas nesse sentido, a gente está muito avançado. No seguinte sentido que eu vou apontar para você, o Brasil ele é um mercado de prescrição médica de canabinoides. O que significa isso? Assim, não existe a possibilidade de você usar canabinoides como suplemento alimentar vendido em qualquer lugar, entendeu? Não existe essa possibilidade. Diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, onde não é um mercado de prescrição médica. Nos Estados Unidos, os médicos não prescrevem canabinoide. Por quê? Porque lá isso é considerado suplemento alimentar. Ok? Existe um canabinoide aprovado nos Estados Unidos, que é o Epidiolex, o Epidiolex, que é o canabidiol purificado para tratamento de epilepsia farmacoresistente. Então, você viajar para os Estados Unidos para comprar canabidiol e tomar não é uma coisa aconselhável. Primeiro, porque provavelmente você vai comprar um suplemento alimentar, você vai comprar alguma coisa que tenha baixa concentração e que não passou por um crivo assim, de qualidade, certificação de análise, etc. Entendeu? Então, a chance de dar errado é muito grande. Além disso, é ilegal, porque você não vai poder trazer isso para o Brasil, porque você precisa de uma autorização da Anvisa para usar. No Brasil, o que aconteceu? Em 2019, 2020, a Anvisa fez duas regulamentações, né? Uma regulamentação que fala sobre os critérios de qualidade para registro, para autorização sanitária, não é registro, para autorização sanitária e venda em farmácia. E existe uma regra também para importação por empresas, laboratórios que atinjam um mínimo de padrão de qualidade, digamos assim, que a Anvisa tem esses critérios. No Brasil, hoje, existem algumas formulações aprovadas e já vendidas em farmácia, né? Mas o que acontece? No Brasil, existe basicamente o canabidiol purificado em farmácia. Existem, se você for ler, tem 14 aprovadas, mas vendendo mesmo em farmácia, existe uma apresentação com canabidiol purificado. Qual é o problema do canabidiol purificado? O canabidiol purificado ele é basicamente um produto quase semissintético. Ele passa por mais de 200 processos de purificação para virar só o canabidiol purificado. E a indicação médica disso é basicamente o tratamento das epilepsias. Você não tem como extrapolar isso para muitas outras coisas, entendeu? Então, as apresentações em farmácias, elas acabam sendo um pouco limitadas, ainda limitadas no Brasil. Isso vai melhorar com o tempo, mas é basicamente o canabidiol purificado. Existem extratos, né, com grau farmacêutico, com padrão de fitofármaco, que podem ser importados com boa qualidade. A gente já tem um acesso muito grande, né? Você, com certeza, né, tem acesso a vários produtos. E o que o médico tem que estar atento em relação a isso? Primeiro, tem que ter concentração definida, ou seja, você tem que saber exatamente aquilo que você está dando para o paciente, e tem que ter a certificação de análise. O que significa isso? Você tem que saber que aquele produto é um produto que não tem impureza, que não tem metal pesado, que não tem pesticida, etc. Então, os médicos que prescrevem, que estão estudando, já sabem disso, né? E, por outro lado, existem os extratos feitos pelas associações. Esse tema é um tema muito sensível, né? Você não vai me ver falando mal de associação, tá? Até porque existe se a gente está aqui hoje, tem um papel da sociedade nisso, etc. Mas qual é a grande limitação dos extratos de associação? Assim, primeiro que você não tem ainda uma concentração definida, né? E existe uma restrição médico-legal que é a seguinte: a maioria dessas associações elas funcionam com medida judicial. Então é muito complicado, isso é uma questão interna minha, tá? Você prescrever um extrato de associação para uma coisa que não tem uma autorização de funcionamento, uma autorização sanitária, etc. Mas existem normativas, existem projetos de lei acontecendo no Brasil que provavelmente no futuro vão transformar as associações como se fossem indústrias certificadas pela Anvisa, com fiscalização. Aí esse cenário pode mudar no futuro, mas ainda não é um cenário de prescrição, entendeu? Mas é um tema muito sensível, um tema polêmico, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, assim, porque existe um lado realmente da sociedade civil de se organizar, né? E eu acho que isso é bom, né? Para a gente poder desenvolver
um ecossistema completo aqui no Brasil, né? Até para pesquisa, desenvolvimento. De qualquer forma, é muito importante, assim, para o profissional médico saber a diferença, né? Sim, sim. Entre os produtos. É até para Isso. orientar o paciente, né? Eu acho que é fundamental, porque senão vira aquela coisa assim, o 880, olha, não serve para nada, ou olha, não, vamos fazer qualquer coisa. Você tem que, né, como tudo na vida, a verdade, ela mora no meio do caminho, né? Exatamente. Flávio, gente, olha, fiquem à vontade de mandar perguntas, viu? Eu estou aguardando as perguntas por aqui. Eu Está estou todo vendo que a mundo só Paula ouvindo entrou o aqui, a Flávio. Paulinha, O Flávio também ele já vai Mônica respondendo todas Cavuso, tá as todo mundo aqui que eu conheço, perguntas. gente. Tá todo mundo em casa. Vamos aí, vamos mandar as perguntas aí. É que Flávio vai falando, a gente só quer ouvir. Mas, enfim, Flávio, olha só, em geriatria é muito importante a questão da segurança, Sim. da tolerabilidade. Então, fala um pouquinho para a gente em relação aos efeitos colaterais, quais são os principais efeitos colaterais Uhum. dos canabinoides e o que os estudos falam, se existe algum estudo que fala sobre segurança na população idosa. Boa. Essa pergunta eu acho que é muito boa, porque antes de falar de eficácia, né, a gente tem que falar de segurança, né? Pesquisa clínica, medicina é um tripé, né? Qualidade, segurança e eficácia, né? Se faltar qualquer uma dessas três coisas, você não pode comercializar um remédio, né? Então, faltou segurança, faltou qualidade ou faltou eficácia, o remédio não pode ser comercializado. O que eu vejo de uma forma bastante clara, né? É que os canabinoides, existem alguns trabalhos interessantes de experiência de mundo real. Existe um grupo do King's College, que é um grupo que pesquisou mais de 3.600 pacientes. Eu acho que minha luz apagou aqui. Você me dá um segundinho para acender minha luz? Sem problema, Um sem segundo, problema. Achei que fosse alguma coisa da minha tela. Não, é minha luz aqui. Gente, vai aproveitando para mandar as perguntas. Já vi aqui o comentário do Virgílio solicitando alguns. Eu vou contar um segredo aqui. Eu acho que foi meu filho de 5 anos que desligou só para mim. Vem dormir, papai, para de trabalhar. Mas, então, existem estudos de segurança, tá? O maior estudo é um estudo que foi publicado pelo Departamento de Psiquiatria do King's College. Nas minhas aulas eu mostro esse trabalho. Foi uma revisão sistemática que eles fizeram com 3.600 pacientes em uso de canabinoide. Eles dividiram esses pacientes basicamente em 3 grupos. Aqueles que usavam formulações cuja predominância é THC, as formulações balanceadas, que tem CBD e THC, e só o CBD. O que eles mostraram? Eles mostraram que não existe nenhuma evidência de aumento de mortalidade em pacientes que usam canabinoides, o que é ótimo, né? Porque se a gente comparar, por exemplo, com os neurolépticos, que a gente prescreve, a gente sabe que o neuroléptico, por exemplo, aumenta a mortalidade, benzodiazepínico também. Agora, eles mostraram que existe uma relação entre a quantidade e a concentração de THC e efeito adverso. Então, por exemplo, os pacientes que usam formulações com mais THC, populações acima de 50 anos, tá, Ana? Esse estudo foi feito. Eles têm mais efeito adverso. Os efeitos adversos maiores são sonolência, alterações cognitivas, né, que podem acontecer nos pacientes. E eles mostraram que se você usa basicamente a formulação com THC, que a gente chama de 1 para 1, parece existir um risco um pouquinho maior de quedas dos pacientes idosos. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso, né? A gente não quer que nossos pacientes caiam. Então, nesse trabalho, eles mostram isso. Existe uma incidência captada nos estudos clínicos de uma maior incidência de queda. Mas aí são para aquelas formulações que a gente chama de THC balanceado. 1 para 1 CBD para THC. Basicamente, os estudos com os nabiximols, que são uma classe que foi utilizada para tratamento de dor e câncer, né? Então, assim, os trabalhos eles mostram que, obviamente, não é livre de efeito adverso, não aumenta a mortalidade, mas se você usa muito THC, aumenta um pouco o risco de queda dos pacientes idosos. Eu acho que é importante você falar da porcentagem de THC que é regulamentada, né, para uso no Brasil. Se a gente for pensar nessa relação 1 para 1, a gente acaba não chegando a 1 para 1 se a gente for usar uma concentração de THC de 0,3%, né? Sim. Então, acaba sendo mais seguro ainda. É muito mais segura. No Brasil, geralmente, as formulações utilizadas são com THC até 0,3%, né?
E na maioria dos extratos, essa proporção do canabidiol para o THC varia de 10 até 30 para 1. Eu gosto de usar muitos extratos 30 para 1. Eu acho que eles são muito bem tolerados para os pacientes, né? Os extratos que têm mais canabidiol e menos THC. E uma pergunta aqui da Camila, se gera dependência. Não, Camila, não gera dependência, tá? Não tem nenhuma evidência clínica de que o canabidiol, as formulações com canabidiol geram dependência. Pelo contrário, você deve ter essa mesma experiência, né, Ana? Eu uso muito para tirar benzodiazepínico dos pacientes. Eu acho que é uma ótima alternativa. Quando tem um pouquinho de THC. Então, isso ajuda até a gente conseguir tirar o THC dos pacientes. Desculpe, os benzodiazepínicos dos pacientes. Muito interessante. Isso é muito interessante. Isso tem um impacto muito importante na geriatria. Então, assim, uma nova droga para o tratamento de insônia que tenha menos efeito colateral, né? Sim. Diminuindo ainda mais a necessidade de se fazer benzodiazepínico, que a gente tem que evitar ao máximo, a gente não faz, mas que ajude no desmame do benzodiazepínico, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E aí bem a gente pode falar dessas duas condições que são muito frequentes na geriatria, né? A insônia e a dor. Uhum. O que as evidências falam em relação ao tratamento da insônia? Porque, assim, dentre todas as patologias que a cannabis medicinal se propõe a tratar, algumas já estão bem estabelecidas, têm estudos muito robustos, né? E outras nem tanto. Uhum. Dor e insônia. O que os estudos dizem? Bacana. A insônia talvez seja uma das áreas que tem mais consolidado, né? Não só na geriatria, mas também na psiquiatria. Os primeiros estudos com insônia e canabinoide foram do início dos anos 80. E até feito no Brasil, o professor Carlini, da Unifesp, ele fez um estudo nos anos 80 mostrando que 160 miligramas de canabidiol melhorava a qualidade de sono dos pacientes. Depois esses estudos eles foram replicados. A questão é que durante muito tempo foram feitos estudos abertos. Então, tem algumas revisões sistemáticas, de pelo menos 6 estudos com insônia, estudos abertos, mostrando diminuição das escalas de sono, né? Então, basicamente, o que você usa? Usa a escala de qualidade de sono, usa o tempo para até o paciente dormir, que a gente chama de latência do sono, e tempo total do sono. Então, todos esses estudos mostraram melhoras nesses pacientes, mas eram estudos abertos. E aí os médicos falavam, estudo aberto, né? Não vamos fazer, falta evidência, aquela coisa que a gente já conhece. Ano passado foi publicado um trabalho de uma pesquisadora australiana chamada Jennifer Walsh, que foi o primeiro estudo randomizado duplo cego com canabinoides. E aí o que eles testaram? Eles testaram uma formulação que está indo para registro na Austrália, que tem canabinol, um pouquinho de THC e um pouquinho de canabidiol. E aí eles fizeram um estudo que a gente chama de crossover, né? Quem começa com placebo, um grupo começa com placebo, outro grupo começa com a droga ativa, você testa durante 2 semanas, depois você inverte os grupos e depois vê o desfecho 2 semanas depois. Os estudos com crossover, eles aumentam muito a potência estatística. Então, mesmo que você tenha uma amostra pequena, de 30, 40 pacientes, é como se no final você dobrasse o poder estatístico. Por isso que você faz o estudo com crossover. E nesse trabalho da Jennifer Walsh, é muito interessante porque ela mostrou melhora em todos os desfechos relacionados ao placebo. Melhorou a latência do sono, diminuiu o tempo total do sono em relação ao placebo e todas as escalas de qualidade de vida. O interessante é que, no final, ela perguntava também aos pacientes qual dos dois grupos, qual dos estratos que ela preferia. Então, 90% dos pacientes acertaram que estava tomando a droga ativa. Entendeu? Então, é bem interessante esse trabalho. E eu acho que é um marco na área de insônia, até porque eles usaram o canabinol, né? Que é um canabinoide novo, né? Que a gente tem explorado, e eu acredito muito no canabinol como um canabinoide para uso em insônia. Então, as coisas na insônia estão relativamente consolidadas. E na psiquiatria, tem alguns trabalhos muito interessantes mostrando pacientes com síndrome de estresse pós-traumático. Né? Eles têm alguns trabalhos grandes em pacientes que foram submetidos àquela tragédia lá do 11 de setembro, nos Estados Unidos, né? E também veteranos de guerra nos Estados Unidos. Mas esses trabalhos são basicamente com questionários, mostrando melhora também de pesadelo em quem tem síndrome de estresse pós-traumático. Então, também é uma coisa bastante interessante. Então, eu acho a área de insônia fantástica com os canabinoides.
Não, sem dúvidas, uma área na geriatria na população idosa que é uma área sensível e, com certeza, Muito, muito, muito. canabinoide vai Benzodiazepínico não combina com população geriátrica, né? não, nem um pouco, E nem um nem pouco. neuroléptico também combina. Quando a gente for falar de neuroléptico, a gente pode falar sobre demência, então, né? Demência, exatamente. Falando em neurolépticos, vamos falar sobre demência. Outra grande pergunta aí que não quer calar, a gente sabe que os estudos dos canabinoides na demência, os existentes são prioritariamente no manejo dos distúrbios comportamentais, as Comportamentais. evidências não são tão robustas assim, mas qual é a sua impressão? Sabendo que, né, o nosso arsenal atual é de neurolépticos para controle comportamental. A gente sabe que o perfil de segurança dos neurolépticos para a população idosa não é bom. Sim. Existem, inclusive, estudos mostrando aumento da mortalidade. Uhum. Então, qual a sua opinião aí? Ah, ótimo Do ponto, Ana. O que acontece? Assim, a última droga aprovada para o tratamento da demência foi a memantina, né? Se eu não me engano, ele tem mais de 20 anos, né? No início dos anos 2000. Né? A gente está falando de o último remédio aprovado foi a memantina. Os anticolesterais que são mais antigos, mas a memantina. Então, assim, a gente está falando do último remédio, assim, a gente está usando, o remédio foi aprovado há mais de 20 anos. Depois desses 20 anos, não surgiu nada para tratamento da demência. Tudo que a gente usa em demência é off-label. Tudo que a gente usa. A gente prescreve risperidona off-label, prescreve citalopram off-label, né? Prescreve neuroléptico off-label. Então, off-label por off-label, os canabinoides também são off-label, né? E os estudos não são estudos grandes, tá? São estudos pequenos, são estudos, alguns randomizados, mas com população pequena. Se você for olhar, também tem vários problemas metodológicos. Né? E a gente não escuta nos congressos dizendo que precisa fazer mais estudos para a gente prescrever essas drogas, que têm uma base extremamente frágil do ponto de vista dos estudos, né? Da qualidade das evidências. E, por outro lado, existem qualidade de evidência boa mostrando que aumenta a mortalidade, como, por exemplo, você bem falou, são os neurolépticos. Né? Então, eu acho que essa é uma mudança da mentalidade que a gente tem que ter. Né? A gente tem que dar o peso igual às coisas. Né? Não adianta você falar que o canabidiol precisa de mais evidências, sabendo que você prescreve coisas com baixíssima qualidade de evidência. Né? Exatamente. Eu acho que é essa racionalização que a gente precisa. Exatamente. Não temos evidências maravilhosas, mas vamos pensar um Vamos pouco, né? pensar, né? O que a Qual gente que está tem menos prescrevendo também, risco? as evidências não são, né, não são essa Coca-Cola. Então é importante a gente ter essa avaliação crítica em relação às coisas. Qual é o grande desafio do tratamento da demência? O grande desafio, e é importante, né, a gente está uma audiência grande aqui, no momento que você dá o diagnóstico com a demencial, aquela doença, do ponto de vista da patologia, já está acontecendo no cérebro do indivíduo há 15, 10 anos. Então a gente dá o diagnóstico de uma condição no momento que preenche o critério clínico, uma condição que está acontecendo já aqui há pelo menos uma década no cérebro do indivíduo. Então é muito difícil você fazer um tratamento modificador da demência. Né? Os tratamentos, durante muito tempo, eles vão ser tratamentos sintomáticos, a não ser que a gente descubra formas de tratar essas condições ainda na fase pré-clínica, na fase pré-sintomática. Isso tem sido tentado com os anticorpos monoclonais, não funcionou, né? Foram gastos bilhões aí para o tratamento, com os estudos com os anticorpos monoclonais, né? E a coisa não funcionou. E a gente está agora no ponto de transição de novo. Né? Qual é esse ponto de transição? A gente precisa encontrar outra droga que possa modificar. E provavelmente isso vai demorar mais 1 ou 2 décadas. Não tem, né? Se você começar a fazer alguma coisa agora. Então, os canabinoides, eles são uma ferramenta para o tratamento sintomático, o tratamento adjuvante. Isso eu acho que é uma mensagem importante, né? Na demência. Então, essa coisa de que vai usar canabidiol, porque ler um artigo pré-clínico mostrando que aumenta a neurogênese de hipocampo, isso é falácia, né? Você não pode prescrever nessas bases, né? Mas existem alguns trabalhos interessantes mostrando melhora de sintoma comportamental. As revisões sistemáticas de demência mostram pelo menos 5 artigos, 5 clinical trials, 5 ensaios clínicos. Basicamente, esses ensaios clínicos são ou com canabinoide sintético, chamado nabilone, ou com extratos de cannabis com um pouco de THC, até doses altas, assim, que eu não tenho coragem de fazer na prática clínica. Mas os trabalhos eles são consistentes, mostrando que os pacientes melhoram
da agitação, dormem melhor, os cuidados são melhores, tem muito relato anedótico disso. E a gente tem que acreditar, né, que existe esse papel, né? O que eu gostaria de ver, né, em relação aos canabinoides? Eu gostaria de um tratamento justo com o que a gente prescreve, né? E eu acho que existe um potencial como arma terapêutica de prescrição. Eu vejo isso nos meus pacientes no consultório. Eu queria ouvir a sua opinião. Você vê isso também acontecendo, Ana? Melhora do sintoma de comportamento? Qual que é a sua visão? Eu tanto vejo que eu estou aqui. Eu jamais estaria aqui conversando com você se eu não É o que eu visse isso. vejo, é o relato que eu vejo, é o que está nos estudos, né? Sim, não, e é uma coisa incrível, porque assim, a gente vê que controlar o comportamento de agitação, de agressividade de um paciente com demência, isso é uma coisa que é de muito impacto, né? De muito Sim, impacto no contexto de uma família, muito impacto no contexto de um paciente. E muitas vezes você tenta com antipsicóticos e não consegue. não E eu consegue. já tive pacientes com distúrbios comportamentais refratários que responderam ao canabidiol. Assim, pacientes com 3 drogas e eu não conseguia controlar. Então, Sim. é uma coisa muito incrível. Eu comecei a prescrever com a sua ajuda, mais ou menos uns 2 anos atrás, depois de uma paciente com parkinsonismo atípico ter chegado Isso. até mim dizendo que ela queria tentar. Eu me lembro desse caso. E aí eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou ligar para o Flávio e a gente vai tentar junto, a gente vai começar. E foi assim que eu fui, aí eu comecei a estudar e sempre com a mentoria do Flávio, que já estava largo caminho na minha frente. E aí fiz um primeiro teste com essa paciente, que depois me mandou um vídeo mostrando assim uma melhora impressionante. Isso é bacana. Não, assim, uma melhora, na verdade, ela dizia que ela não conseguia falar no telefone, e aí me mandou um vídeo dizendo que estava conseguindo falar no telefone, se sentindo muito melhor, mais bem disposta, melhora do sono, que é o que principalmente é esperado, né? Exato. E é o que os estudos mostram, né, Ana? A grande questão é que, o que eu vejo assim, né? É uma crítica nossa, a nós médicos, né? Eu me coloco nesse grupo aí. Em geral, os médicos são muito conservadores, né? Então, essa coisa da medicina baseada em evidência é uma coisa que está dentro da gente e é boa, é bom isso. Mas você tem que olhar a medicina baseada em evidência com crítica, né? Quando estava na faculdade, eu fiquei 2 anos na UERJ, na época fazendo nessa iniciação científica em epidemiologia, e eu trabalhei um tempo, eu estudei, né, com a Cláudia e com o Michel Reichenheim, e eu lembro que o Michel falava uma coisa muito interessante, assim, a evidência é a melhor evidência. Qual é a melhor evidência que você tem? Né? Então você tem níveis de evidência. Né? Existe a evidência que a gente chama de opinião de especialista, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Você deu a sua opinião, você pode escrever sobre isso, você pode dissertar sobre isso, você pode dar uma opinião sobre isso, pode fazer um ensaio sobre isso. Isso não é evidência? Claro que é evidência. Pô, você é uma especialista com 20 anos de formada. Então, existem o que nós chamamos de relato de caso, existem as séries de relatos de caso, existem os estudos abertos, existem os estudos randomizados. A gente está entrando agora na era dos estudos randomizados do ProSEP com os canabinoides. Mas se você olhar, tem muita coisa de série, de relato, e a gente tem que valorizar, a gente não pode virar as costas para essas coisas, entendeu? Né? Exatamente. Eu me lembro assim, quando a luz me acendeu para essa questão dos canabinoides, que foi quando um vídeo, acho que muitos de vocês devem ter assistido um vídeo, começou a circular na internet Sim, de uma filha e eu me uma lembro. paciente com Alzheimer, e essa filha dizendo que a paciente tinha melhorado muito. E aí a minha primeira sensação foi de desconfiança, né? Sim, Não, isso é fake news, não é perfeito. verdade. E aí depois eu comecei a pesquisar e para tentar descobrir se aquele caso era real. E aí eu descobri que a paciente era real e que o caso era real. Eu falei, bom, então a gente precisa olhar com mais seriedade para isso, porque eu tenho aqui uma doença que não tem nenhum outro arsenal terapêutico disponível até então. Uhum, Tem uma paciente ali se beneficiando de alguma forma e eu preciso conhecer um pouco mais sobre isso, né? exatamente. Exatamente. Então, eu comecei a estudar e realmente, assim, eu vejo boas respostas em muitos pacientes.
né? Não, Exato. não em todos necessariamente, mas eu Sim, vejo boas respostas em muitos pacientes. Mas é isso, acho que requer estudo, né? Requer entender o que está se prescrevendo, é você conhecer exatamente quais são os efeitos colaterais. Então, sim. já tive pacientes não meus, mas que chegaram até a mim tomando, que evoluíram com sonolência e depois foram descobrir, eu não sabia que estava tomando, foram descobrir era canabidiol. É uma Exatamente. medicação que pode interagir com outras medicações, então eles interagem com o citocromo P450, né? Tanto Exatamente. o DHT quanto o CBD. Então, por exemplo, pode aumentar nível sérico de anticoagulante. Então, precisa saber, Precisa minimamente. saber. Os benzodiazepínicos também aumentam, né, a minha vida, concentração plasmática, né? O topiramato também interage com o anticoagulante, que é um bom ponto que você colocou. Né? Tem que estar bastante atento em relação a isso. Interagem com os neurolépticos, principalmente com a clozapina. Então, essas coisas a gente tem que saber. A Né? gente tem que saber. E esses pacientes, eles estão por aí, né? Tem uma colega aqui na live, doutora Renata Bruce, que se interessou em saber um pouco mais sobre isso. Por quê? Porque ela trabalha no hospital, faz medicina hospitalista e recebe ali muitos idosos e cada vez mais ela tem visto pacientes chegarem em uso de canabidiol. Sim, Então, chegam internados, tem lá a lista das medicações que fazem uso, reconciliam, não reconciliam, o que vai sim, acontecer se eu não reconciliar, será que essa sonolência pode estar sendo causada pelo canabidiol, né? perfeito. Então, é importante que o meio médico conheça minimamente, mesmo que não queira prescrever, é importante conhecer. Não, isso é Então, fundamental. se Fundamental. eles quiserem, eles vão usar, né? Eles vão procurar e eles vão experimentar. Exatamente. E é o que os trabalhos mostram, né? Esse trabalho que eu citei da Michael J. Fox Foundation, né? 30% dos pacientes não tinham comunicado aos médicos que estavam utilizando. Isso aí, eu acho que é uma mensagem muito grande para a gente, né? Assim, Muito forte, né? forte, Muito assim, o forte. que é isso? Isso é quebra da relação médico-paciente, né? Se eu tenho um paciente que está usando uma coisa e não conta para mim, a falha é minha, não é do paciente, né? O problema está comigo, não está com ele. Porque eu Exatamente. deixo o paciente à vontade para me contar o que ele quiser e discutir comigo as opções, entendeu? Eu sempre falo isso com meus pacientes com doença crônica, Ana. Eu falo assim, olha, é importante que a gente converse sobre o seu problema e você esteja aberto comigo, por quê? Se a gente não tiver uma conversa franca, o que vai acontecer? Vai acontecer um fenômeno que eu já vi acontecendo, é que é você pular de médico em médico até ter a resposta que você quer e cair na mão do charlatão. Né? Então, eu prefiro conversar com você tudo, eu prefiro que você me conte tudo, para a gente tomar uma decisão compartilhada, do que eu simplesmente falar que não, e daqui a pouco você cair na mão de um charlatão que vai te prescrever, sei lá, um ozônio, que vai te prescrever terapia, não sei de quê, terapia, né, com onda de não sei. E aí você vai. Isso é um problema, você está entendendo? Então, a gente tem que entender isso para ter uma conversa franca com os pacientes, entendeu? Eu acho que isso é fundamental. É muito importante. E Muito aí é importante. tirar dessa área do preconceito, né? Sim, sim, E é o que talvez alguns pacientes não contem por terem um pouco de medo, né? Por serem sim, julgados também, que não deixa de ser uma forma de preconceito, ou o médico não prescreve e julga por preconceito. Então, essa é a questão maior que eu vejo do canabidiol, de ser misturado, de ter esse conceito misturado com o tabu, sim, né? Então, assim, sim, é um medicamento. Acho que agora a gente tem que enxergar assim, é um medicamento, assim como os opioides também são um medicamento e são derivados do ópio, que exatamente. também é uma droga. E que hoje em dia a Exatamente. gente não consegue praticar medicina sem os opioides. Como é que eu vou controlar uma dor de forte intensidade sem o opioide? Né? Exatamente, exatamente. Estão perguntando aqui quando você pensa em prescrever CBN e CBG devido à indicação serem muito parecidas. Isso é boa. Bem, eu acho que a principal indicação do CBN para insônia. Eu acho que o que é o CBN? O CBN, que é o canabinol, né? Ele é um derivado do THC que passou por um processo de oxidação não enzimática. O que significa isso? Essa oxidação faz com que ele perca a potência psicoativa, mas ele é mais sedativo. E aí o CBN ele tem menos efeito psicoativo, menos efeito, né,
é, potencial de gerar alterações do equilíbrio, etc. E ele é mais sedativo. Então, o CBN eu acho que é uma boa... A principal indicação é o tratamento da insônia nos pacientes. Mas está sendo estudado, né? O CBN também tem alguns estudos interessantes em relação à parte de humor, em relação ao potencial anticonvulsivante. É bem interessante esse canabinoide. Muitos diferentes canabinoides têm sido estudados, né, Flávio? Que a gente conhece principalmente o THC. Falhou um pouquinho, né, Ana? Isso. Falhou. Não, eu estava dizendo que a gente conhece principalmente o THC e o canabidiol, o CBD, né? Sim. Mas muitos outros canabinoides vêm sendo estudados, né? Então, o canabigerol, o canabinol, e Canabinol, imagino que é, tenham algumas exato. outras. Esses canabinoides, eles são chamados, nós chamamos de canabinoides menores, né? O que significa canabinoide? Porque eles estão num percentual muito baixo na planta em si. Mas hoje, o que aconteceu? O fenômeno nos últimos anos, hoje existe a possibilidade do canabidiol, do canabinol, do canabigerol e do canabicromeno, a forma purificada. Então, existem indústrias, né? Existe uma indústria por trás disso que produz a forma purificada e certificada. É como se fosse um IFA, digamos assim, né? Ficou na moda agora o Covid, o que é o IFA, né? Insumo farmacêutico ativo. Então, existe IFA de canabinol e canabigerol. E aí você pode ter isso em formulações com grau farmacêutico, saber exatamente o que tem ali. E é um mundo, né, a ser desenvolvido, ser desbravado aí no futuro, né? Já é presente, mas no futuro mais ainda, né? Sim, teriam muitas outras coisas para a gente discutir aqui. Eu acho que a gente já trouxe aí muitas coisas interessantes. Flávio esclareceu muitas questões. A gente já está aí finalizando uma hora de conversa. Bacana, Ana. Se vocês quiserem fazer aí a pergunta final, mas eu acho que a gente está caminhando para a finalização. Queria agradecer muito, Flávio, aí, por essa hora preciosa, por tantos ensinamentos, por estar sempre disponível, Eu que agradeço, Ana. ensinando a desbravar esse caminho aí tão diferente, tão novo. E a gente pode combinar outras conversas, né, Flávio? Vai ficar gravada a live para vocês poderem assistir Bacana. Vi mais a tarde. Mônica aqui batendo palminha. Mônica, obrigado aí pela sua presença, é uma honra. A gente tem alguns pacientes em comum. Ah, legal, legal. Flávio, muito obrigado pela presença de todos, viu, pessoal? Essa live aí foi feita para vocês. Tá ótimo, Ana. Obrigado. Vamos fazer outras. Eu estou 100% disponível. Tá? E obrigado Maravilha, aí com pelo certeza. convite. É uma honra estar aqui com vocês. Excelente. Muito bom. Tá Então tá, ótimo. muito obrigada mais uma vez. Boa noite, pessoal. Bom descanso aí para todos. Obrigada, Flávio. Obrigado, gente. Um abraço. Boa Um noite. abraço. Tchau. Tchau.